Olá, investidor, olá, investidora. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lisos na Bolsa. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Diego e estou responsável por essa parte de fundos de investimentos imobiliários. No vídeo de hoje, iremos tratar tipos de fundos de investimento imobiliário, bem como os seus setores. Precisamos entender a dinâmica de como é o fundo imobiliário. Por que isso? Para quando eu for montar a minha carteira, eu saber fazer ali uma mescla de fundos imobiliários e não ficar concentrado em um segmento ou um ativo. Precisamos ter sempre o que? Aquela diversificação. Iniciando aqui o nosso vídeo, temos aqui os tipos de fundo de investimento imobiliário, né? Iremos ter aqui fundos de tijolo. O que seria esses fundos de tijolo, Diego? Fundo de tijolo é todo aquele fundo que investe em imóveis, né? Ali em prédio, seja para o ramo ali de lajes corporativas, né, que são os escritórios, ou seja em galpões logísticos, seja em shoppings. Tudo isso, toda essa gama aí de ativos são chamados de quê? De fundos de tijolo, né? Esses fundos captam aí o dinheiro do investidor, né? Ou através de uma emissão ou uma subscrição, e ele faz a compra desses imóveis, certo? Aquele rendimento que vem mensalmente, né, no nossa corretora, vem a parte de quê? Dos aluguéis desses empreendimentos, né? Ali quando um galpão logístico ele paga ali o aluguel, esse aluguel ele é repartido ali para os cotistas. Assim, consequentemente, um shopping, assim um escritório, assim como ativos de renda urbana, né? Todo esse tipo de ativo é chamado de fundos de tijolo. Temos os fundos de papéis, né? Fundos de papéis nada mais são do que fundos que investem na renda fixa imobiliária, né? Mais para frente iremos fazer vídeo mostrando como é feito toda essa estruturação desses papéis, né? A gente vai mostrar o que é uma securitizadora, como é feito toda essa parte burocrática e administrativa para poder colocar esse papel em movimento, certo? Iremos mostrar os tipos de fundos, né, que são mais arriscados, que são menos arriscados, né, que são denominados aí de high grade ou high yield, certo? Por enquanto, você tem que entender que é o que? Fundos de papéis, eles investem em renda fixa e imobiliária. O que você recebe ali, né, mensalmente são os juros desses papéis, né? Na sua corretora, quando cai lá o valor mensalmente de fundos de papéis, você está recebendo juros desses papéis. Temos também os fundos híbridos, né? Híbridos por quê? Porque na sua composição ele vai ter tanto o tijolo, né, os imóveis, como ele vai ter os papéis, certo? Os CRIs. Também pode existir o que? Dentro desse fundo, ele pode ter mais de 2 ou 3 segmentos aí na área de tijolo. Exemplo, um fundo híbrido que tenha ali galpões logísticos, que tenha ali escritórios, que tenha ali shopping, pode existir, certo? De antemão você tem que entender o quê? Que ele é híbrido, porque ele tem essa abertura de ter tanto tijolo como papel. E se ele tiver só tijolo, ele vai ter aquela abertura de quê? De ter vários setores ali de tijolo dentro dele, certo? Nessa nova modalidade, nós vamos ter o que? Os hedge funds. O que são os hedge funds? São aqueles fundos que o mercado batiza de os camaleões, né? Por quê? Porque eles se transformam, eles vão se moldando ali conforme a necessidade, né? Dentro deles você vai ver o que? Vai ver que ele vai ter papel, vai ver que ele vai ter tijolo,
você vai ver que ele vai ter outros FIIs, também pode ter ações do ramo imobiliário dentro, certo? Então aí o gestor pode girar o fundo conforme a necessidade, tá certo? O que nós recebemos aí dos híbridos são os juros e são os aluguéis, né? Esses rendimentos aí. Juros, se o fundo tiver ali a parte de papel, e aluguel, se o fundo tiver ali a parte de tijolo. Voltando nessa parte de hedge funds, o que acontece? Eles teoricamente são um pouco mais arriscados do que os fundos híbridos em si. Porque, como eu falei que ele tem uma diversificação muito grande ali dentro do fundo, pode acontecer o quê? Que nem sempre uma estratégia dê certo ou a estratégia dê errado. Tudo vai depender o quê? Do gestor. Quando você tem na sua carteira um hedge fund, a gente costuma dizer o quê? Que você está comprando o gestor, certo? Porque o gestor vai ter que fazer todo um malabarismo ali no fundo para poder passar uma rentabilidade boa ao cotista. Por que eu digo que eles são um pouco mais arriscados? Vamos lá. Se dentro do hedge fund tem ali uma carteira de ações, né? A volatilidade das ações ela é muito mais alta do que de fundos imobiliários. Se você pegar um fundo imobiliário, você vai ver que o gráfico ali sempre vai estar no mesma altura ali, no mesmo patamar, né, por assim dizer, ok? Agora você pega aí um gráfico de ações, né? A volatilidade é muito maior. Então, por isso que eu digo que hedge fund ele é um pouco mais arriscado. Além de ele ter uma variedade ali de segmentos dentro dele, tem essa questão aí também que ele pode ter ações e a volatilidade das ações são maiores. Temos também os fundos de fundos, ou seja, os FOFs, né, como são chamados aqui no mercado. São aqueles fundos imobiliários que as suas carteiras têm prioritariamente outros fundos imobiliários, né? Ou seja, você está contratando ali um gestor, né, para poder escolher fundos imobiliários por você. Você está ali contratando o gestor. Porque os FOFs são famigeradamente os fundos que não deram certo. Porque em si, fundo imobiliário é muito fácil de você investir. Você vai pegar ali o relatório, você vai acompanhar o relatório, você vai ver o seu perfil, então você vai ver o fundo ali que tem os fundamentos que são parecidos com o seu perfil, certo? Então, não tem necessidade em si de você ir atrás de um gestor para escolher fundos para você, a não ser que você é uma pessoa muito ocupada, não quer ficar acompanhando os fundos, tem confiança no gestor, aí sim abre-se o que? As margens para poder você ter um FOF, né? Aí sim a gente entende que o investidor, pela necessidade do dia a dia dele, ele necessite ter um FOF, certo? Mas na sua maioria, os fundos são muito fáceis de analisar e de você escolher. Lembrando que fundo imobiliário não tem o certo e não tem o errado, certo? Fundo imobiliário é aquele que vai de acordo com o seu perfil, de acordo com os fundamentos que você dita ser os mais aceitáveis para você ali que compõe o fundo. Então, nessa questão de FOF, a gente vê mais ali aquela pessoa que não tem muito tempo de acompanhar o mercado. Então ela vai ali e compra o gestor. Ou então você quer o quê? Compor sua carteira, né? Diversificar a sua carteira. Pronto, aí também é compreensível, ok? O que a gente vai receber dos FOFs são o quê? Os juros, né? Porque dentro deles também vai ter o quê? Fundos de papel. E nós vamos receber também o quê? Os aluguéis, né? Porque também vai ter o quê? Fundos de tijolo, ok? Esse outros aí, eu reservei essa parte aí
mas para mostrar o que seriam esses outros, que a gente vai ter aí FIDICs, né, FIINFRA, que não vem muito aqui ao nosso caso. Por quê? Porque, exemplo aí, os FIINFRA. FIINFRA são aqueles fundos que eles investem em debêntures, né, de empresas. A empresa vai lá, quer captar algum valor para poder investir nela mesma, elas emitem essas debêntures, né? Aí qual é a segurança, né, que o fundo vai ter? É uma segurança que a empresa vai dar, ok? Diferentemente ali da renda fixa, né? A gente vai ali para o Tesouro ali Selic. Qual a segurança que o Tesouro Selic dá? É o risco governo, que a gente chama, né? Por isso que é o que? O investimento mais seguro da bolsa seria o que? De renda fixa, né? Seria ali o Tesouro. Em entretenimento aí, as debêntures são o que? São empresas, né? Que emitem esses debêntures e, consequentemente, eles oferecem ali uma segurança, né? Que pode dar certo como não pode dar. Então, aí é só o exemplo que a gente usa. Sempre é bom lembrar que essas debêntures aí, elas são investimentos no ramo de infraestrutura ali. Okay? Essas empresas elas vão investir na infraestrutura, geralmente do país. Okay? É tanto que eles são aí isentos de imposto de renda. Por quê? Porque de todo modo ali o país está ganhando, né? Sendo que o investimento ele está sendo investido ali na infraestrutura do país. Então, sempre o país vai estar, de certa forma, ganhando aí com essas debêntures. Seguindo aqui, também temos os setores de fundos de investimentos imobiliários. Eu coloquei aí os setores, né, que existem e ao lado coloquei exemplos de fundos de investimento imobiliário daquele determinado setor. O interessante aí seria, e fica aí uma lição de casa, você abrir os relatórios desses fundos para você ver como é a composição do fundo. Lembrando que aqui não tem indicação de compra, ok? Aqui é fundos para o estudo, né? Estamos aqui desenvolvendo aqui o conhecimento sobre esse universo de fundos de investimento imobiliário. Para começar, nós vamos ter aí o setor de agência bancária, né? Nós temos o exemplo aí do TVRI, o antigo BBPO 11. Esse fundo, o que seria? Ele tem imóveis que são alugados para o Banco do Brasil. Aí uma coisa interessante, né, de fundos de investimento imobiliário. Você vai me perguntar, Diego, ele tem imóveis alugados para o Banco do Brasil. E se o Banco do Brasil vier devolver todos os imóveis? Aí é o pulo do gato dos fundos de investimento imobiliário. Por quê? Pensa comigo, uma agência bancária, ela é bem localizada, né? Ela está normalmente ali no centro ali de alguma cidade, né? De grandes centros urbanos. Ou seja, se chegar o banco devolver esse imóvel, com certeza esse imóvel ali ele vai servir para uma loja de varejo, ou para uma farmácia, para ali um mercantil, alguma coisa desse tipo. Então, o imóvel, a localização, ele sempre vai ser, como é que eu posso dizer, reutilizado, né? Isso que chama muito a atenção aí dos fundos imobiliários, porque se não der certo para um setor, pode pegar esse imóvel e transformar para outro setor, ok? Temos aí o exemplo das agências bancárias. Temos também o setor de desenvolvimento, né, ou incorporações, que são aqueles fundos que eles compram terrenos, né, para construir e posteriormente vender, né, assim dando aí lucro aos seus cotistas. Temos também do ramo educacional, né, o FAED 11 aí, ele pega o imóvel e ele aluga, né, para um ramo educacional aí, né? Uma escola ou uma universidade do setor, ok?
Temos o hospital, né, que é o HCRI, né, o famoso aí Hospital da Criança. Ok? Temos o de hotelaria, HTMX11. Temos de laje, né, o HGRE, galpão logístico. O de recebíveis imobiliários, né, que são o que? Os CRIs. Temos aí o VRTA11. Temos os de residencial, ok? E os de shopping. Temos aí esses setores, cada um com seu exemplo. Então pega ali, tiver um tempinho, abre um relatório gerencial aí de um e vê como é a composição, para você entender aí como é essa dinâmica, ok? Seguindo aí nesse pensamento, eu separei aqui os 4 setores para investir, né? Por quê? Porque eles são os melhores e são os mais seguros. Ah, quer dizer que eu não devo investir nos outros? Não estou dizendo isso. Tudo é questão que de perfil, ok? Se você tem um perfil que é mais arriscado, mais arrojado, você pode ter fundos de outros segmentos, ok? Se você é uma pessoa mais conservadora, ok? Você pode seguir o que? Esses 4 setores aqui, que são os mais seguros, são os mais conservadores, né? Exemplo aqui, o galpão logístico, shopping e lajes corporativas, né? Dá para me ser conservador com fundos de papel, recebíveis imobiliários? Dá. Dependendo do fundo aí, você vai ver lá na frente que tem os high grade, né? Que são fundos muito seguros, são fundos ali que na sua composição, né, ele é muito conservador. Você também vai ver do outro lado que existe os high yield, são aqueles fundos que eles ganham mais. E se eles pagam mais, eles são mais arriscados, né? Vai depender do seu perfil. Elencamos aí esses 4 setores que dá para você fazer uma carteira ali segura, tranquila, sem muita dor de cabeça. Seguindo aqui mais adiante, essa aqui é uma estratégia de carteira, né, que eu utilizo. Ah, você vai seguir essa estratégia? Depende do seu perfil, certo? Qual é a estratégia que eu utilizo? 70% tijolo, 30% papel, ok? Aí na minha carteira eu tenho o que? Tenho o setor de galpão, tenho o setor de shopping, tenho o setor de laje. Ah, mas tu falou lá, Diego, lá na frente, né, antes aí, que os híbridos, eles são os tipos de fundo. E por que tu colocou aí eles como setor? Né? Por que eu coloquei aqui o híbrido na carteira como se ele fosse tijolo? Porque os meus fundos híbridos, ele tem na sua totalidade só fundos de tijolo, né? Só tem tijolo no fundo, ok? Voltando aqui para o papel, 30% da minha carteira ela é de papel. Porém, dos 30% aí, 20% mais ou menos, 25% ela é ligada ao IPCA, né? Eu tenho um fundo aí que ele é metade metade, né? Metade IPCA e metade CDI, ok? O que eu vejo dessa carteira é muito conservadora. Então, para mim, é como se ela fosse uma renda fixa da renda variável, né? Tem como você ser conservador com a renda variável? Tem. E tá aqui o que eu estou mostrando, um exemplo de carteira, né? Uma estratégia de carteira. Ah, eu não quero seguir essa daí. Você pode colocar ali meio a meio, né? 50% ali tijolo, 50% papel. O que jamais a gente vai indicar é o quê? Que você tenha uma porcentagem maior de papel na sua carteira, né? Sua carteira seja prioritariamente papel ao invés de tijolo, ok? Por quê? Porque papel sempre vai ser um pouco mais arriscado do que tijolo, né? Tijolo te traz segurança, ok? Papel ele vai te trazer um ganho maior. Então a gente não recomenda que a sua carteira ela esteja esse espaço, né? Mais papel do que tijolo. Até um 66 ali a gente, né, considera ali razoável. Se você quer seguir, não quer colocar híbrido no meio,
Aqui temos um exemplo de carteira ali de 70%, 30%, né? 70% aqui, ó, tijolo. A gente coloca um pouco de laje, um pouco de galpão, um pouco de shopping, né? E os 30% a gente coloca ali os papéis, né? Que são os recebíveis, ok? Repetindo, aqui vai conforme seja o que? Conforme seja a sua característica, né? Conforme você veja que tipo de investidor você é, né? Ah, eu sou mais conservador, ah, eu sou mais arrojado. Isso aí, quem vai definir é você, ok? Agradeço aí sua presença. Nas próximas aulas, vamos trazer mais conteúdos que envolvam, né, essas montagens de carteira, né, para que no final aí desses vídeos você consiga o que? Montar e gerir a sua carteira com as suas próprias escolhas, né? O que nós aqui do Lisos na Bolsa queremos é que você venha gerir, venha escolher os seus próprios fundos, né? Não precisa recorrer à carteira recomendada X, à influência Y, não. Você vai tomar suas próprias decisões. Lembrando, aqui não existe o certo ou o errado, aqui existe aquilo que vai de acordo com o seu pensamento. O que é certo para mim não pode ser certo para você, e o que é certo para você não pode ser certo para mim. E tá de boa, cada um tá na sua razão, ok? E aguardo até o próximo vídeo, agradecer a presença.